Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 22. Capítulo 196. Busca. Um grupo de pessoas estava abrindo caminho pela floresta negra de neve. As folhas estavam murchas e amareladas, o chão estava lamacento e um cheiro nauseante de decomposição impregnava o ar. Os cavaleiros que lideravam o grupo permaneceram em silêncio, concentrando-se apenas em guiar o caminho, enquanto a maioria dos magos atrás deles usava máscaras prateadas, com apenas o líder ostentando uma máscara adornada com detalhes em roxo e dourado. Com licença, quanto falta? Perguntou uma das magas em voz baixa com a testa franzida. Quase lá, respondeu o cavaleiro da frente sem virar a cabeça. Mais meia hora e chegaremos ao posto avançado. Você o verá claramente da encosta. No ritmo atual, devemos chegar às ruínas esta tarde. Os magos assentiram com a cabeça e continuaram em frente. Mais atrás no grupo, um jovem mago baixava a voz, inclinando-se para perto de um companheiro para reclamar. Aquele Calvin não disse que já tinha lidado com o ninho-mãe. Se o problema já foi resolvido, por que ainda estamos investigando? Isso é completamente desnecessário. Eu planejava voltar e me isolar para estudar a matriz do abismo flamejante. Seu companheiro imediatamente olhou para frente, nervoso, e sussurrou. Fale baixo, não deixe o arquimago te ouvir. E daí se ela fizer isso? A jovem maga fez beicinho. Ele sabia, é claro, que ousava falar com tanta leviandade porque a líder deles era a arquimaga Flora, uma senhora idosa renomada, bondosa, gentil e tolerante, que jamais perdia a calma. Dilin, o membro de mais jovem e de alta patente da Floresta Mágica, também os acompanhava. Os indivíduos mais jovens eram naturalmente mais propensos a menosprezar figuras proeminentes mais jovens. Se fosse um daqueles arquimagos severos, os de rosto frio e silencioso que congelariam as pessoas instantaneamente, ele teria calado a boca há muito tempo. Enquanto ele pensava nisso, o cavaleiro líder falou novamente. Estamos aqui. Logo à frente, depois dessa faixa de floresta você verá. Já existem cavaleiros estacionados aqui permanentemente. Todos aceleraram o passo. Ao emergirem da densa floresta e subirem até o topo da encosta, a visão diante deles fez com que todos prendessem a respiração. Hugh, o jovem mago que acabará de se queixar, de repente, tapou a boca com a mão, virou a cabeça e começou a vomitar violentamente. Ele pensava estar acostumado aos cadáveres em decomposição em laboratórios de magia e aos restos de altares de sacrifício, mas nunca tinha presenciado uma cena como aquela. O ar estava denso com o cheiro nauseabundo de carne queimada misturada com fluidos viscosos, e um mago mais velho não pôde deixar de murmurar. Isso é mesmo real? Todo o contingente da Floresta Mágica ficou em silêncio. O ninho da mãe deixou de existir. O que antes era um corpo contorcido e em putrefação, como uma gigantesca colmeia de pesadelo, agora não passava de uma vasta extensão de fragmentos estilhaçados e carbonizados, amontoados no fundo do vale como rochas desmoronadas. Sua carapaça pálida e resinosa já havia se estilhaçado em inúmeros pedaços, que se incrustaram nas paredes rochosas e no solo. Através das frestas, tênues vestígios de rostos humanos congelados pelas chamas, eram vagamente visíveis, alguns contorcidos em malícia, outros gritando, solidificados como estátuas de cera. Os tentáculos que outrora devastavam o campo de batalha como pitons gigantes agora estavam encolhidos, reduzidos a galhos carbonizados e quebradiços, amontoados desordenadamente. O fluido corrosivo que vazara de suas rupturas há muito se solidificara, mas ainda brilhava com um estranho brilho metálico. Mais adiante havia inúmeros bichos da seda e cadáveres de bichos da seda. O chão estava coberto de membros decepados e esqueletos dilacerados, muitos dos quais ainda vestiam armaduras de cavaleiro danificadas, dificultando a identificação. Os sacos autodestrutivos dentro de cada cadáver de verme se romperam, liberando um ácido corrosivo que queimou o solo, transformando-o em densos buracos semelhantes a favos de mel, cheios de um líquido espesso, verde escuro, que exalava um odor pungente de peixe. Agora todo o fundo do vale era como uma colina negra composta de carvão, carne e pesadelos. Era ao mesmo tempo grotesco e possuía uma indescritível sensação de solenidade, como um altar antigo e misterioso, narrando silenciosamente o terror que esta terra outrora sofrerá. Vários cavaleiros totalmente armados estavam limpando os restos. Eles usavam pesadas armaduras protetoras pretas, e o som de sua respiração ofegante podia ser ouvido por baixo de suas viseiras. Alguns carregavam latas de óleo, incinerando continuamente os cadáveres dos vermes que ainda não haviam se carbonizado completamente. Outros empunhavam foices de cabo comprido, cortando cuidadosamente o tecido neural parasitário residual. Cavaleiros no perímetro externo erguiam tochas, afugentando animais selvagens e aves de rapina que tentavam se aproximar. Isso visava evitar que esses restos mortais fossem tocados, levados ou consumidos acidentalmente. Embora Flora acreditasse estar mentalmente preparada, seu peito ainda apertou um pouco quando testemunhou pessoalmente a Colina da Morte. Ela respirou fundo, batendo 2 vezes com a ponta dos dedos em seu cajado, trazendo sua atenção de volta. Até mesmo o mago mais obtuso, ao ver essas ruínas, não duvidou mais das palavras do jovem senhor. Essa catástrofe realmente existiu, e de fato, ele havia posto um fim nisso. Todos, disse ela com voz calma, porém inegável, desçam e toquem os restos do ninho-mãe e esses cadáveres de vermes com sua magia. Quero que vocês sintam pessoalmente suas características mágicas. No instante em que suas palavras foram proferidas, vários jovens magos trocaram olhares, revelando claras expressões de resistência. Arquimago, isso é mesmo necessário? Um deles tentou protestar com tato.
Flora apenas lhe lançou um olhar, sem dizer uma palavra, mas a autoridade silenciosa contida naquele olhar fez com que todas as queixas cessassem abruptamente. Os magos finalmente acataram a ordem. Eles caminharam hesitantes em direção à casa devorada por vermes e aos restos carbonizados, liberando leves feitiços sensoriais da ponta dos dedos. O instante do contato. As pupilas do primeiro mago se contraíram bruscamente, seu corpo tremendo como se atravessado por uma corrente elétrica. Ele arquejou, quase caindo no chão, e rapidamente cortou sua conexão mágica com o peito subindo e descendo violentamente. Corrosão mágica, perfurou minha barreira como um prego, a sussurros, a ruído, está falando. Outro agachou-se, agarrando a cabeça, o rosto pálido murmurando. Não é apenas magia residual comum. É como algum tipo de vontade. Uma malícia primordial não humana, olhando para dentro de mim, tentando me devorar. Outros, porém, interromperam o feitiço à força, com os olhos arregalados de terror e a garganta apertada. Pareciam não ter se recuperado daquele breve toque mental. O suor escorria pelo seu rosto e seus dedos tremiam incontrolavelmente. Suas reações foram quase idênticas. Pupilas contraindo-se violentamente, músculos tremendo, magia superficial e rompendo como os espinhos de um ouriço. Eles tentaram se defender repetidamente. Mas, independentemente de tudo, a magia distorcida e caótica que sentiam havia se gravado profundamente em seus nervos. Flora simplesmente observou tudo com calma. Lembre-se, ela disse lentamente, lembre-se desta sensação. A partir de agora, vocês deverão usar feitiços de percepção para vasculhar este vale em busca de ecos e vestígios de magia semelhante. Não importa onde estejam escondidos, não importa se ainda estão vivos ou se restam apenas vestígios. Assim, os magos tentaram sucessivamente feitiços convencionais como rastreamento de resíduos elementais, ressonância espiritual e reflexão de fragmentos. Mas quase todos foram infrutíferos. Ou a magia residual era demasiado caótica para discernir uma direção. Ou então, o feitiço de detecção, ao tocar o resíduo malicioso, seria imediatamente interrompido e teria um efeito contrário, às vezes causando até mesmo ecos distorcidos ou interrupções forçadas das flutuações mentais. Um mago com a testa coberta de suor frio interrompeu seu feitiço. É como tentar agarrar uma sombra na água, não se consegue captar um único vestígio. Flora permaneceu em silêncio, observando tudo, até que lentamente virou a cabeça para olhar para o jovem atrás dela, que ainda não havia agido. Dylan, ela chamou baixinho. O jovem arquimago, sob sua máscara púrpura dourada, assentiu levemente com a cabeça e finalmente deu um passo à frente. Ele não trouxe nenhum assistente nem preparou nenhum círculo mágico complexo. Simplesmente tirou um cristal mágico de prata e o segurou delicadamente na palma da mão. Feitiços de percepção são ineficazes contra esse tipo de campo caótico usando métodos convencionais, disse ele, em tom calmo. Portanto, primeiro preciso realizar uma reversão para reconstruir as flutuações mágicas finais desta área. Ele fechou os olhos, seus cabelos prateados tremendo levemente, e o ar ao redor pareceu subitamente ficar imóvel. Acompanhado por um encantamento baixo e claro, um cristal mágico prateado flutuou lentamente de sua palma. Padrões de luz complexos brilharam na superfície do cristal, espalhando-se como ondulações e projetando uma ilusão tridimensional borrada e distorcida. Esse era o resíduo mágico que ele havia compilado com seu poder mental, e ele começou a rastreá-lo retroativamente. O que surgiu primeiro foram os restos caóticos do ocorrido, inúmeras informações mágicas fragmentadas, espalhadas pelo campo como ossos quebrados, dispersando-se como areia. Ele continuou a aprofundar-se, penetrando essa camada externa de colapso mágico. No instante seguinte, toda a ilusão estremeceu violentamente. Encontrei, murmurou ele. Na imagem, o vale, antes silencioso, entrou em erupção repentinamente. Aquele foi o instante em que a bomba mágica detonou. Uma onda de choque colossal explodiu no núcleo do ninho-mãe, e uma magia aterradora despedaçou o núcleo em menos de um segundo, desencadeando um vórtice destrutivo semelhante a um deslizamento de terra e um tsunami. Ondas de calor, fragmentos e correntes mágicas se espalham camada por camada dentro da ilusão, como se o fim do mundo tivesse chegado, recuando ainda mais no tempo. Ele franziu a testa com força, sua consciência mergulhando repentinamente nas camadas mais profundas dos destroços, finalmente alcançando os momentos que antecederam a destruição, e a cena se estabilizou. A magia do ninho da mãe pulsava lenta e regularmente, como a respiração de um organismo vivo gigante. Entre as montanhas de paredes de carne e esqueletos, inúmeras linhas nervosas finíssimas se espalhavam silenciosamente. Eles atravessaram a espinha dorsal da família devorada por vermes, penetraram em seus corpos e se conectaram suavemente com seus núcleos mágicos, controlando com precisão o ritmo mental de cada inseto como se fossem os fios de um marionetista. Essas linhas finas não eram físicas, mas sim uma estrutura de condução por ressonância no nível mental. O ninho da mãe atuava como uma fonte de frequência, fazendo com que todos os insetos se movessem no mesmo ritmo, como uma sinfonia silenciosa. É isso aí, murmurou Dylan. Mas assim que vislumbrou o núcleo de ressonância, seu rosto empalideceu subitamente. A ilusão se desfez abruptamente, o cristal mágico caiu rapidamente no chão, e ele cambaleou, agarrando a testa com os lábios ligeiramente pálidos. Tosse, tosse. O mago deu um passo à frente rapidamente. Arquimago Dylan? Estou bem, disse ele, acenando com a mão e recuperando o fôlego algumas vezes. A reversão demorou demais, minha mente está um pouco sobrecarregada. Ele abriu os olhos, ainda sentindo uma leve tontura, mas sua voz permaneceu firme. Identifiquei aproximadamente a faixa de frequência de controle mental do ninho-mãe. De fato, controlava remotamente os cadáveres dos vermes por meio da sincronização de frequências. E algumas dessas flutuações ainda permanecem fora da terra queimada. Flora olhou para ele, com um toque de solenidade nos olhos.
Pode continuar? Claro, disse Dylan, erguendo o olhar com um sorriso irônico. Ainda consigo dar conta, mas terei que mudar minha abordagem. Então, Dylan acenou levemente com a mão direita, reativando um segundo feitiço. Vários fios de luz finíssimos se estendiam da ponta de seus dedos, flutuando lentamente em direção aos restos do ninho-mãe e aos cadáveres de vermes ao redor. Seu olhar estava concentrado enquanto ele controlava os filamentos de luz para escanear esses núcleos mágicos carbonizados e fraturados, um por um, como se estivesse procurando por algum padrão. Em pouco tempo, os filamentos de luz começaram a tremer levemente e gradualmente convergiram, como se respondessem a um ritmo familiar. Há de fato sinais, disse Dylan, abrindo os olhos com um tom calmo. Esses vermes foram brevemente sincronizados com a frequência do ninho-mãe, como se estivessem sendo controlados de forma uniforme. Ele se levantou e continuou. Posso salvar essa frequência e usá-la para comparar com flutuações mágicas próximas, a fim de verificar se alguma área apresenta reações semelhantes. Isso pode significar que existem outros ninhos ou sinais residuais de controle. Ele falava devagar, cada frase carregando cautela e cansaço. No entanto, ele fez uma pausa, franzindo a testa. Isso é tudo que posso dizer. Flora o observava com a voz baixa. Há alguma pista útil imediata? Não, respondeu Dylan com franqueza. O ninho da mãe foi destruído com muita força. Sua magia se estilhaçou como pólvora. E totalmente caótico. Só posso gravar essa frequência primeiro e depois testá-la lentamente nas proximidades, na esperança de encontrar algo por sorte. Flora fechou os olhos e suspirou baixinho. Então é tudo que podemos fazer. Dylan era atualmente a pessoa mais habilidosa em sentir feitiços em toda a Floresta dos Magos, mesmo que ela mesma tentasse. Ela não podia fazer mais nada. Indo além, isso já não era algo que um mago gênio pudesse resolver. Esse era o domínio do Mago Supremo. Dylan falou de repente novamente, com a voz baixa e incomumente firme. Mas posso confirmar, este não era um ninho formado naturalmente, nem foi uma mutação acidental. Ele ergueu lentamente a cabeça, seu olhar percorrendo os restos carbonizados e retorcidos do ninho da mãe e os cadáveres de vermes queimados e retorcidos ao redor, um brilho frio surgindo em seus olhos. Toda a estrutura, seja a construção de frequência da sincronização mental ou aquele mecanismo preciso de autodestruição, é muito ordenada, muito intencional. Ele fez uma pausa, e seu tom de voz tornou-se mais sério. É como um experimento meticulosamente planejado. Um silêncio se abateu sobre a área, e vários jovens magos instintivamente tensionaram seus corpos, revelando expressões de surpresa e incerteza persistentes. Dylan não parou por aí, e crucialmente o sistema de magia que eles usavam é completamente diferente de qualquer facção transmitida através das gerações em nossa Floresta dos Magos. Seja um método de canalização de energia, a lógica da estrutura dos feitiços ou o mecanismo de feedback das ondas mágicas, é como um sistema de outro mundo. Pode ser algum tipo de galho mágico que nunca encontramos antes. Seu tom de voz não era alto, mas transmitia claramente uma inquietação arrepiante. Ao ouvir suas palavras, o ar pareceu se solidificar por um instante. A expressão já perturbada de Flora se intensificou, seus lábios se comprimiram com força, suas sobrancelhas se franziram num nó inflexível. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois falou com uma frieza inegável na voz: descansem um pouco e recuperem as energias. Depois, preparem-se para partir. Ela examinou a área, usando o modelo de frequência estabelecido por Dylan como base, expanda gradualmente sua busca nas montanhas e áreas selvagens ao redor. Não deixe escapar nem a mais leve ressonância, resíduo ou interferência. Capítulo 197. Armadura. Enquanto os magos procuravam outros vestígios da colmeia, Lord Louis não ficou ocioso. Após seu primeiro encontro verdadeiro com o ninho da mãe e sua família devorada por vermes, Lord Louis percebeu que o aspecto mais aterrador desses monstros não era apenas sua bravura em ataques ou seu formidável poder de combate, mas sim a regeneração parasitária que se seguia à sua autodestruição. Quando um soldado verme detonava, ele não espalhava fluidos corporais comuns, mas sim um grande número de larvas minúsculas prestes a eclodir. Essas larvas conseguiam penetrar no corpo da vítima em um tempo extremamente curto, reproduzindo-se, controlando-a e corroendo sua vontade, uma habilidade aterradora que levava à subjugação quase instantânea. Durante a última batalha, ele mal havia formulado uma contramedida: equipar todos os cavaleiros participantes com armaduras completas, com acolchoamento selado preenchendo cada espaço dentro e fora de suas armaduras. No entanto, embora essa solução tenha sido eficaz a curto prazo, ela restringiu severamente a amplitude de movimento dos guerreiros e sua capacidade de lutar por longos períodos, já que seu consumo de energia dobrou. Essa não era uma solução a longo prazo e exigia uma blindagem melhor como substituta. Lord Louis organizou seus pensamentos em vários requisitos claros: alta capacidade de defesa e vedação, capaz de resistir ao impacto de explosões e impedir a entrada de corpos de vermes. Um bom sistema de ventilação e transpiração, que previne insolação ou infecções causadas pela umidade e pelo calor durante o uso prolongado. Conforto, garantindo que os soldados pudessem se movimentar por longos períodos sem que sua eficácia em combate fosse reduzida devido à pressão ou ao desconforto. Design modular, que permite a substituição rápida de peças danificadas, reduzindo a necessidade de descartar conjuntos inteiros e realizar reparos. Com as ideias definidas, o passo mais crucial era encontrar alguém para concretizá-las. Então ele foi à oficina de guerra para encontrar Mike para o projeto e a fabricação. Hoje, a oficina de guerra ainda fervilhava de atividade, com fornos rugindo e um clangor incessante de martelos. O ar estava impregnado com um aroma escaldante de metal e magia entrelaçados. No ano passado, este era apenas um rudimentar ateliê de ferro com cerca de uma dúzia de artesãos, mas agora estava completamente transformado. Com o rápido desenvolvimento do território da Maré Vermelha,
especialmente depois que a família Calvin enviou um grande número de artesãos e designers altamente qualificados antes do casamento. A equipe de Mike se expandiu para um grande sistema de oficinas que integrava forjamento, alquimia, materiais, construção e fabricação de precisão. Na opinião de Lord Louis, além da oficina de guerra sob o domínio do Duque Edmund, nenhuma outra oficina na Terra do Norte poderia rivalizar com ela. Mike estava inspecionando pessoalmente o processo de reforço de um lote de lanças quando, de repente, ouviu passos. Ele olhou para cima e viu a figura familiar se aproximando lentamente. Lord Louis, o que o traz aqui? Mike rapidamente tirou suas luvas de couro e apressou-se a cumprimentá-lo. Há uma nova armadura que requer o esforço da sua oficina, disse Lord Louis, com um tom calmo, porém carregado de inegável autoridade. Enquanto falava, ele casualmente tirou alguns rascunhos um pouco empoeirados de debaixo da capa e os entregou a Mike. Nelas estavam a estrutura básica da armadura, os métodos de costura e vários desenhos de corte transversal que ele mesmo havia esboçado. As sobrancelhas de Mike se ergueram ao ver a cena. Ele se ajoelhou, espalhou os papéis sobre a bancada e seus dedos traçaram suavemente as linhas das anotações. Alta vedação, resistência a impactos de explosões, componentes substituíveis. Isso não parece ser algo para um campo de batalha comum, murmurou Mike, olhando em seguida para Lord Louis. A estrutura deste lote de armaduras é um tanto estranha. Para que tipo de inimigo ela serve? Ele não perguntou diretamente, apenas indagou timidamente. Você não precisa saber, disse Lord Louis calmamente. Basta lembrar que isto é para inimigos extremamente perigosos. Deve ser hermético, e todas essas condições devem ser atendidas. Além disso, não pergunte mais nada. Mike inclinou a cabeça em sinal de concordância. Entendido, meu senhor. Após um instante, ele ergueu o olhar com uma expressão séria, quase solene. Esta armadura não é simples, mas não é impossível de fazer. Ventilação e vedação sempre foram arqui-inimigas, porém podemos usar um forro interno em camadas. Pelo menos não sufocará o usuário e garantirá a vedação. Quanto à questão da substituição, ele franziu a testa, olhando novamente para o desenho da armadura de braço no papel. Nossa armadura externa pode usar um sistema de encaixe rebitado para substituir as proteções de cotovelo e joelho sem precisar mover os componentes principais. No entanto, será necessário pessoal especializado para desmontagem e substituição. Isso é aceitável, concordou Lord Louis com um aceno de cabeça. Selecione a equipe em quem você mais confia para criar o protótipo. Esta tarefa é de sua inteira responsabilidade. Conclua utilizando seus métodos mais eficientes. Mike respirou fundo, os olhos ardendo de entusiasmo. Para ser honesto, meu senhor, tudo que o senhor propõe sempre nos faz sentir como se estivéssemos sonhando. Costumo dizer às pessoas da oficina que nosso senhor, mesmo que não fosse nobre, poderia se tornar um artífice extraordinário, facilmente figurando entre as 3 grandes oficinas do norte. Lord Louis deu uma risadinha discreta. Pare de me bajular. Eu não consigo criar essas coisas, só posso ajudá-lo a fazer melhor. Você é modesto demais, disse Mike, juntando as mãos em concha, depois se virou e gritou. Ed, Thalia, Frey, tragam aquela longa armadura. Temos um novo trabalho a fazer, uma tarefa importante designada pessoalmente pelo senhor. A oficina imediatamente se encheu de atividade. Assim, nos últimos dias, a oficina da Maré Vermelha trabalhou praticamente dia e noite. Mike espalhou as plantas do projeto de Lord Louis sobre a mesa principal, discutindo-as até altas horas da noite com mais de uma dúzia de artesãos experientes ao redor da fornalha, examinando meticulosamente cada detalhe, desde os ângulos das juntas até as estruturas das válvulas, sem deixar pedra sobre pedra. Algumas se dedicavam a testar a resistência a explosões de novas ligas metálicas, enquanto outras experimentavam repetidamente diferentes forros internos para encontrar o tecido mais adequado para absorver o suor. As fornalhas arderam durante toda a noite e, em meio ao vapor rodopiante, os artesãos discutiam, martelavam, desmontavam e remontavam, cobertos de suor e fuligem. Ao saber que o protótipo da armadura estava concluído, Lord Louis chegou imediatamente. O salão principal da oficina ainda exalava o odor persistente de ferrugem e fumaça da noite anterior. Embora o fogo da fornalha tivesse se apagado, ainda emitia um calor residual, lançando um brilho suave sobre os rebites e canos nas paredes. Mike, com o rosto radiante de entusiasmo e pó de carvão grudado na barba, o cumprimentou, parecendo que podia voar. Lord Louis, finalmente o senhor chegou, disse ele, baixando a voz, mas sem conseguir esconder o orgulho em seu tom. Lord Louis, a armadura está pronta. No centro do salão principal, o espaço aberto anteriormente usado para empilhar minério havia sido completamente limpo, e um protótipo de armadura de grande altura se destacava. Sua superfície brilhava com um lustre cinza prateado, e suas linhas eram nítidas, porém suavizadas por um trabalho artesanal meticuloso. Artesãos e aprendizes circulavam ao redor dela, alguns verificavam as juntas, outros ajustavam as válvulas e outros ainda limpavam as gravuras na placa peitoral com um pano. Componentes sobressalentes e amostras de materiais foram cuidadosamente dispostos ao longo da parede, claramente preparados para um protocolo completo de inspeção do Lorde. Mike não conseguiu esconder o orgulho em seus olhos e sobrancelhas. Cada um dos seus requisitos foi meticulosamente prototipado. Não ousaria dizer que é perfeito, mas acredito que atende a todas as suas condições. Juro, este é o desenho mais bonito que nossa oficina já produziu desde sua fundação. Não estou me gabando, foi o seu esboço que teve tanta alma.
Se você não fosse um lorde, poderia ser um artesão e dominar todas as guildas. Você está exagerando, sorriu Lord Louis, dizendo apenas, se esta armadura de batalha puder ser realmente usada, seus esforços certamente não terão sido em vão. Então, por favor, meu senhor, dê a ordem, o ajuste pode começar. Lord Louis virou-se ligeiramente, olhando para o jovem próximo. Vai, Rio, experimente. Sim, respondeu o jovem com os olhos cheios de expectativa, e deu um passo à frente com movimentos rápidos. Enquanto Vaio desabotoava rapidamente sua túnica externa, vários artesãos se aproximaram para ajudá-lo a vestir a armadura. Comece, disse Lord Louis, acenando levemente com a cabeça. Vaio desembainhou rapidamente a espada e avançou, seus movimentos tão ágeis quanto os de um falcão em pleno voo. Nesse mesmo instante, Mike começou sua apresentação. Para a couraça e as manoplas, usamos minério de ferro frio misturado com escamas de bestas mágicas, disse ele entusiasmado. Este material não pode ser perfurado por uma lâmina nem quebrado por uma lança. Outro cavaleiro alto e adulto avançou, empunhando sua espada com ambas as mãos, os ombros curvando-se ligeiramente antes de desferir um poderoso golpe descendente. A lâmina da espada cortou o ar, atingindo diretamente o ombro de Vaio. Clang! Um clangor metálico e seco ecoou pelo salão principal, acompanhado por uma chuva de faíscas. A armadura apenas vibrou levemente com o impacto, sem apresentar qualquer amassado visível. Vaio permaneceu completamente ereto, sem sequer dar um passo para trás, apenas encolhendo os ombros. Que chute! Um suspiro coletivo percorreu a multidão, e Mike deu um passo à frente para dar um tapinha na área atingida da armadura, sorrindo satisfeito. Meu senhor, veja bem, o poder defensivo não é muito diferente de uma armadura de aço comum, disse ele, lançando um olhar discreto para Lord Louis. No entanto, para reduzir o peso e permitir a ventilação, a espessura da camada protetora foi reduzida. Ah? Lord Louis ergueu uma sobrancelha. Então, qual é a solução? Eu já disse, não se atenha apenas à superfície, explicou Mike pacientemente, batendo nas costuras da armadura com uma ferramenta. A armadura externa usa ferro frio, então não depende da espessura para ser resistente. O verdadeiro segredo está neste forro interno. Ele desabotoou uma pequena parte da proteção do antebraço, revelando um tecido cinza azulado trançado em seu interior, semelhante a escamas sobrepostas. A armadura interna, tecida com fios de mitril, não só absorve o impacto como também o dispersa uniformemente. Não se deixe enganar pela ausência de amassado. Aquele golpe de espada agora mesmo teria quebrado o ombro de um soldado com armadura comum. Lord Louis assentiu com a cabeça enquanto observava, seu olhar pousando nas juntas da armadura. E quanto à mobilidade? Não se preocupe. Mike deu uma risadinha, como se estivesse esperando por essa pergunta. Além de ser altamente elástico, também é resistente ao calor e a rasgos. Lord Louis acenou com a cabeça e, em seguida, fez um gesto com a mão, indicando a Vaio que continuasse seus movimentos. Vaio executou uma cambalhota frontal rápida, deslizou de barriga para o outro lado e saltou de volta para cima. Veja como as juntas são bem seladas e como o movimento é suave. E adicionamos fechos ativos, pressionados com escamas de borracha na parte externa. Nem um único fio de cabelo consegue passar. A vedação é realmente impressionante, disse Lord Louis, batendo com o dedo na placa da cintura, identificando o material pelo som. A sensação ao toque também é de robustez. E não é abafado. Mike apontou para Vaio. Vaio deu algumas voltas correndo e isso, assim mesmo. Enquanto o jovem corria, ele ajustava a respiração, e a armadura produzia um leve som de fluxo de ar a cada movimento. Mike escutou atentamente como se estivesse ouvindo uma melodia sagrada. Aberturas de ventilação especialmente projetadas para direcionar o vento regulam automaticamente a temperatura e a circulação do ar. Aliadas ao tecido de fibra de grama que absorve o suor, evitam brotoejas e manchas causadas por fungos. As doenças causadas pelo calor e umidade, tão temidas nos campos de batalha do norte, não ousarão causar problemas nesta armadura. Por fim, ele acenou para que um artesão se aproximasse, o qual rapidamente removeu a placa externa do braço direito de Vaio e a substituiu por uma peça sobressalente. Todo o processo levou menos de 10 respirações. Os membros utilizam um sistema de encaixe rápido rebitado. Trocar peças no campo de batalha é tão rápido quanto construir com blocos. Excelente, disse Lord Louis, assentindo lentamente com a cabeça, enquanto seu olhar percorria toda a armadura. Esta armadura é ainda melhor do que eu esperava. Assim que o teste de impacto final foi concluído, Mike acenou para o lado. Parede de fogo, prepare-se. Vários artesãos se moveram rapidamente, incendiando os recipientes de pedra previamente preparados. As chamas irromperam, formando uma parede de fogo escaldante. A temperatura oscilava e se contorcia no ar, fazendo até mesmo os aprendizes que estavam a grande distância suspirarem. Senhor, adicionamos óleo combustível, então a temperatura está em pelo menos 400 graus, disse Mike, sorrindo. Vaio compreendeu o conteúdo da prova e seus olhos brilharam. Meninos sempre gostaram de coisas emocionantes. Ele ajustou a viseira e se virou para Lord Louis. Meu senhor, posso experimentá-lo? Lord Louis assentiu com a cabeça. Vá em frente. Não se esforce demais. Recue imediatamente se sentir desconfortável. Entendido. No instante seguinte, o jovem cavaleiro saltou para frente, atravessando o fogo. Chamas lambiam suas pernas e pés, atingindo a superfície da armadura, mas produzindo apenas alguns sibilos explosivos. As placas de armadura cinza prateadas, à luz do fogo, cintilavam levemente com uma camada de luz dourada e flamejante. Como um gigante de metal emergindo da rocha derretida, atravessando as chamas com firmeza. Os artesãos e cavaleiros ao redor prenderam a respiração coletivamente, e somente quando Vaio emergiu do outro lado da parede corta-fogo, completamente ileso, é que eles irromperam em exclamações de admiração há muito reprimidas.
Essa armadura realmente consegue atravessar o fogo. Mike não conseguiu conter o riso e exagerou. A camada interna é de ferro frio com um revestimento isolante de cristais de gelo, além daquela camada de spray de pó de ferro escama de fogo. Esqueça uma parede corta-fogo, nem mesmo um inferno de lava conseguiria atravessá-la. Lord Louis acenou com a cabeça levemente, seu olhar sobre a armadura de batalha ficando cada vez mais satisfeito. Muito bem, Mike, isto é mais do que apenas uma armadura, disse ele, com a voz baixa, mas repleta de aprovação. É a última linha de defesa dos soldados para a sobrevivência no campo de batalha, e você fez um trabalho realmente excelente. Isso porque você projetou tão bem. Mike sorriu, com um tom de genuína admiração. Nós simplesmente forjamos de acordo com suas sugestões de design, e como se vê, realmente forjamos algo especial. Após diversos testes, confirmou-se que a armadura não apresentava defeitos. Vaihyo, vestindo a novíssima armadura de batalha, aproximou-se de Lord Louis com um largo sorriso no rosto. Lord, esta armadura é realmente confortável de usar. Até me dá vontade de usá-la nos meus exercícios matinais. Lord Louis respondeu em tom de brincadeira. Quando for produzido em massa, ninguém vai te impedir de dormir nele se você quiser. Ele fez uma pausa e acrescentou. Tire isso, eu também vou experimentar. Ao ouvirem isso, os artesãos não ousaram perder tempo, desmontando a armadura de Vaihyo e transferindo-a para Lord Louis. Lord Louis vestiu a armadura e começou uma demonstração de movimentos de combate padrão. Investidas, golpes de espada, rolamentos, esquivas, cada movimento era fluido e natural, sem qualquer sensação de restrição. Ele teve um desempenho ainda melhor que Vaihyo, já que essa armadura foi feita para um corpo masculino adulto e era um pouco grande demais para Vaihyo. Ao verem a postura valente e enérgica do senhor, os olhos de Mike e dos artesãos ao redor brilharam, e eles trocaram olhares entusiasmados em sussurros. Enquanto isso, Lord Louis estava experimentando a armadura. Sua respirabilidade e flexibilidade superaram em muito as expectativas, embora seu poder defensivo não se comparasse ao da armadura de aço fino de primeira linha do Império. Para a tarefa específica de lidar com a família devorada por vermes do ninho da mãe, essa armadura era sem dúvida a arma mais adequada. Lord Louis interrompeu seus movimentos, ponderou por um momento e então ofereceu uma sugestão. O desempenho geral já é muito bom, mas recomendo adicionar camadas de amortecimento nas articulações do pescoço e dos joelhos. Ele explicou. Durante combates prolongados de alta intensidade, se essas áreas forem comprimidas por muito tempo, isso pode causar dormência temporária, afetando o julgamento e a reação. Mike esboçou um sorriso de admiração. Imediatamente pegou seu caderno e anotou diligentemente a sugestão de melhoria. Lord Louis assentiu com satisfação e então anunciou o plano de recompensas. Cada artesão envolvido no projeto receberá 30 moedas de ouro, e os demais que participaram da forja receberão 5 moedas de ouro cada. Assim que ele terminou de falar, uma ovação irrompeu na oficina. Os artesãos deram tapinhas nos ombros uns dos outros, com sorrisos tão radiantes que quase produziam faíscas. São 30 moedas de ouro. Normalmente, teríamos que fazer hora extra para conseguir isso, exclamou um velho artesão, esfregando os calos das mãos com entusiasmo e os olhos brilhando. O que são moedas de ouro? O importante é que o próprio senhor as aprovou. Essa é a maior honra para nós, exclamou um jovem aprendiz entusiasmado, com a voz cheia de admiração e orgulho. Instantaneamente toda a oficina se tornou fervorosa e unida. Em meio à agitação, Lord Louis se virou para Mike e perguntou, como estão os materiais? Mike respondeu com confiança, está tudo pronto, só esperando sua palavra. Ótimo, então vamos começar a fabricação. Capítulo 198. Melhoria de armas. Enquanto Lord Louis e Mac discutiam o plano de produção em massa de armaduras, uma avalanche de passos apressados quebrou a atmosfera fervorosa. Meu senhor, um jovem cavaleiro, encharcado de suor, correu para o salão principal, parou para recuperar o fôlego e então prestou continência. A Silco pediu-me para informar que todas as bombas mágicas que você encomendou para a produção experimental estão prontas. Elas estão aguardando sua inspeção e testes na oficina de alquimia. Os lábios de Lord Louis se curvaram num leve sorriso ao ouvir isso, demonstrando claramente seu excelente humor, e parece que hoje é realmente um bom dia. Ele se virou para Mac com um tom de interesse evidente. Traga alguns artesãos experientes para verem isso. Por acaso, tenho outro projeto que também requer a expertise de artesãos. Mac ficou surpreso. A oficina de alquimia é importante. Posso participar também? Apesar da confusão, ele assentiu prontamente. Afinal, jamais recusará as ordens de Lord Louis. Assim, rodeado por uma multidão de artesãos e cavaleiros, Lord Louis cavalgou até a oficina de alquimia nos arredores da cidade da Maré Vermelha. Do lado de fora da oficina de alquimia, o ar ainda estava impregnado com um forte aroma de poções mágicas. A primeira coisa que chamou a atenção foi o rosto de Silco, quase se abrindo em um largo sorriso. Ele próprio esperou a entrada, mal conseguindo conter a excitação ao avançar para cumprimentar Lord Louis. Lord Louis, o senhor chegou na hora certa. Suas sobrancelhas quase alcançaram a testa. Desta vez, o senhor precisa ver com seus próprios olhos. Este é, sem dúvida, o ápice da minha carreira na alquimia. Antes que Lord Louis pudesse responder, ele se virou impacientemente e caminhou em direção a uma mesa no canto da sala interna. A mesa estava coberta com um tecido grosso e multicamadas à prova de fogo, com uma protuberância irregular no centro. Tada! Ele rasgou o pano com as duas mãos, revelando o objeto por baixo como se estivesse apresentando um tesouro. Um objeto vermelho, em forma de ovo, repousava silenciosamente na plataforma, a meio braço de distância. Sua casca brilhando com uma luz metálica fria e coberta por uma camada escura, semi-transparente e estranha que emitia um brilho fraco, como se estivesse absorvendo silenciosamente a essência do magma do ar. A camada externa é feita de ferro frio. Eu a aliviei sem reduzir sua resistência, disse Silco rapidamente, como uma criança ansiosa para se exibir.
Quanto ao núcleo, é essência de magma purificado, cristais de platina vermelha e pasta de escama de fogo. Sabe quando a pasta de escama de fogo e os cristais mágicos de platina vermelha se encontram, quem estiver no caminho morre. Mac, que estava por perto, engasgou, olhando para o ovo alquímico com uma mistura complexa de emoções. Ele se perguntou vagamente se aquela coisa explodindo na cidade faria a oficina de alquimia voar pelos ares junto com ela. Lord Louis, no entanto, apenas acenou com a cabeça, imperturbável pela terminologia chamativa e pelas explicações exageradas. Mais conversa é inútil, disse ele calmamente, com o olhar fixo na bomba mágica, como se estivesse observando uma máquina aguardando verificação. Vamos testá-la diretamente. O campo de testes foi montado em uma área selvagem e aberta nos arredores de Maré Vermelha City. O vento frio uivava, mas a vasta extensão permanecia estranhamente silenciosa, quase opressiva, como se antecipasse a explosão iminente. Os participantes do teste já estavam no local. Eram 3 javalis do gelo adultos, com os corpos cobertos por grossas camadas de gelo e pelagem fria cinza azulada. Eles tinham quase 2 metros de comprimento, com músculos salientes como rochas, e seus olhos feéricos vermelho-sangue encaravam fixamente a multidão, enquanto expeliam ar quente pelas narinas. Esses javalis eram uma variante de região fria do javali do deserto, ferozes e indomáveis, com peles resistentes e altíssima resistência ao fogo. Mesmo um cavaleiro formal com uma espada afiada teria dificuldade em perfurar sua pele. Por isso foram escolhidos como cobaias para este experimento, amarrados a 10, 20 e 30 metros da bomba mágica, respectivamente. Eles estavam firmemente presos a estacas de ferro gigantes com grossas correntes de ferro pretas, uma volta em cada membro, agarrando-se firmemente ao solo. Suas cabeças eram até mesmo equipadas com focinheiras de anel de ferro para impedi-los de morder e se libertar. Mesmo sob contenção, essas perigosas criaturas mágicas ocasionalmente se debatiam, rugindo de fúria e fazendo as correntes de ferro tilintarem ruidosamente. De uma plataforma rochosa distante, Lord Louis, Mac e Silco estavam lado a lado, com um grupo de cavaleiros e artesãos atrás deles. Todos estavam em estado de alerta máximo, o ambiente tenso, porém cheio de expectativa. Silco, em particular, tinha uma excitação incontrolável no rosto, murmurando: "Vamos, vamos, vamos." O olhar de Lord Louis era calmo, sua voz baixa e clara: "Comecem." O porta-bandeira, ao receber a ordem, ergueu o braço e a bandeira vermelha desfraldou-se com um estrondo. Um cavaleiro ao longe acendeu rapidamente o pavio embutido na bomba mágica. A bomba ativou-se instantaneamente, emitindo uma luz vermelho arroxeada quase imperceptível. Cup! O cavaleiro imediatamente puxou as rédeas do cavalo bruscamente, galopando para longe da zona da explosão. E aquela silenciosa bomba mágica, como se fosse apenas uma pedra inerte, permanecia imóvel no centro das correntes. Contudo, no instante em que foi acesa, todo o som pareceu congelar no ar. O invólucro vermelho escuro da bomba mágica tremeu levemente e no instante seguinte, bum! No primeiro segundo, no instante em que o núcleo do cristal de essência magmática entrou em contato com o cristal mágico de platina vermelha, foi como se um pequeno sol se acendesse. Uma luz vermelha ofuscante convergiu subitamente para o epicentro, como a abertura de uma pupila flamejante que devorava tudo. O solo começou a rachar rapidamente sob o calor e a pressão intensos. Uma onda de calor irrompeu como um violento martelo de ar, e a terra solta e as ervas daninhas ao redor foram varridas, queimadas e transformadas em fumaça e poeira pelo vento quente. No segundo seguinte, a camada interna fundida da pasta escama de fogo entrou em combustão. Chamas líquidas escarlates irromperam violentamente como uma serpente enfurecida rugindo do chão, erguendo uma coluna de fogo de 3 metros de altura. Chamas escaldantes jorravam em todas as direções, traçando arcos de fogo bizarros e elegantes, rodopiando no ar como flores infernais em plena floração. A temperatura na zona da explosão ultrapassou instantaneamente os 1500 graus. Ondas de calor distorcidas comprimiam continuamente o ar, e poeira e fumaça carbonizada subiam, obscurecendo metade do céu. Bum! Um estrondo ensurdecedor de uma explosão colossal rasgou os céus e a terra, e uma rajada feroz irrompeu. Detritos e terra voaram como uma chuva torrencial, e até mesmo o muro de pedra atrás da plataforma de observação tremeu levemente. Chamas carmesim se espalham rapidamente pelas correntes de ar. A onda de choque esculpiu arcos de ondas de fogo achatados e ovais no solo, desencadeando destruição indiscriminada em todas as direções. As correntes de ferro gemiam como se estivessem sofrendo, deformando-se rapidamente e ficando em brasa devido ao calor extremo, até finalmente se romperem com o estrondo e caírem no chão. As correntes se romperam, mas os 3 javalis selvagens de gelo que estavam amarrados a elas não escaparam. Em vez disso, lutaram e rugiram em meio às chamas. Sua pelagem gélida, alardeada como imune ao fogo, rapidamente começou a se enrolar e virar cinzas, e sua armadura de gelo estourou e se desfez. A carne exposta também se enrolou e carbonizou rapidamente. Em apenas 2 breves segundos, os rugidos dos javalis foram impiedosamente engolidos pelas chamas. Apenas restos carbonizados jaziam achatados no chão escaldante, como estátuas derretidas. Lord Louis, observando a distância, estimou o raio letal em cerca de 10 metros, proporcionando uma cobertura precisa e eficaz. Após a passagem da onda de fogo, uma grande área de solo carbonizado permaneceu, desprovida de qualquer vegetação, com brasas ainda queimando. E as chamas persistentes da pasta escama de fogo lambiam tudo como pequenas línguas. Mesmo objetos que não fossem atingidos diretamente, se entrassem em contato com essas chamas escaldantes, seriam cozidos, rachados e carbonizados em 10 segundos, sem qualquer chance de sobrevivência. Após alguns segundos, a coluna de fogo diminuiu gradualmente, mas chamas residuais ainda tremeluziam no ar escaldante, como brasas vitoriosas após tudo ter sido consumido. Após a explosão, apenas o zumbido característico do tremor secundário permaneceu nos tímpanos.
Após o estrondo inicial, o mundo pareceu mergulhar num breve silêncio, restando apenas o zumbido do fogo residual queimando ao vento e o som ecoando das pedras atingindo o chão. O ar estava impregnado com um aroma complexo de sangue e carvão, misturado com cinzas, flutuando à luz da fogueira. À medida que as chamas diminuíam e a fumaça ainda não havia se dissipado, as pessoas na plataforma elevada permaneceram em silêncio por um longo tempo. Mac foi o primeiro a quebrar o silêncio, mas não falando. Em vez disso, inspirou profundamente um ar frio. Seus olhos se arregalaram, fitando atentamente as ruínas carbonizadas, seus lábios até mesmo tremendo levemente. Será que essa maldita coisa pode mesmo ser usada em humanos? Sua voz estava rouca, repleta de incredulidade. Nem mesmo as bestas mágicas tinham ossos restantes. Mesmo sendo um homem durão que passou 10 anos no campo de batalha, suas costas estavam agora encharcadas de suor e sua garganta parecia ter sido raspada por areia queimada. Sem falar dos artesãos responsáveis pelo monitoramento e gravação, todos pálidos como se tivessem acabado de espiar da beira do inferno. Embora ninguém estivesse realmente apavorado a ponto de se mijar nas calças, gotas de suor frio brotavam em suas testas. Seus olhos se moviam inquietos e mal conseguiam se manter em pé. Esta é a minha criação. Silco, por outro lado, era uma figura bem diferente. Com os braços cruzados, seu rosto exibia um sorriso quase morbidamente encantado. Você viu o momento em que a onda de fogo se desenrolou? Foi realmente fascinante. Ah, não consigo resistir à vontade de experimentar outra. Lord Louis virou a cabeça para olhá-lo, meio sem palavras diante de sua expressão agitada, mas um raro indício de choque também surgiu em seu rosto. Ele já havia visto coisas com um poder surpreendente antes, mas isso realmente superou suas expectativas. É um pouco forte demais, murmurou ele. Mas observar de longe não era suficiente. Assim, após confirmar que a temperatura na zona da explosão havia diminuído ligeiramente, Lord Louis, acompanhado por Mac, Silco e vários cavaleiros e registradores bem protegidos, entrou cautelosamente no centro da explosão. Sob os pés havia uma grande área de terra carbonizada, o solo completamente carbonizado, emitindo um som estalado e seco ao ser pisado. Nem mesmo as sombras das raízes das plantas restavam, e o ar ainda carregava o cheiro de carne e ossos queimados. Os javalis do deserto de gelo, outrora aclamados como tanques do deserto, e bestas mágicas altamente resistentes ao fogo, agora não possuíam corpos intactos reconhecíveis. O mais próximo do epicentro ficou reduzido a apenas metade de um esqueleto colapsado, o resto do seu corpo derreteu e carbonizou completamente. Suas cinzas se espalhando com o vento, e até mesmo as correntes de ferro eram apenas um segmento vermelho carbonizado. O segundo mal conservava o torso carbonizado, mas toda a sua pele e pelos haviam desaparecido, restando apenas ossos queimados e rachados com marcas de chamuscamento. A pasta de escama de fogo continuava a queimar nos ossos restantes, seu fogo de um vermelho escuro, estranhamente sinistro. O terceiro, na extremidade, tinha o torso parcialmente preservado, mas as costas inteiras estavam carbonizadas e abertas, como carne dilacerada pela mão do inferno, completamente sem vida. Num raio de 8 metros do terreno circundante, tudo estava completamente devastado, desprovido de qualquer vegetação, e até mesmo a superfície das rochas apresentava sinais de carbonização e lascamento. Com base no estado macabro desses 3 javalis da selva de gelo, era possível inferir o poder dessa bomba mágica. Em um raio de 10 metros, incineração direta, carbonização completa. Num raio de 20 metros, o calor intenso e abrasador representa a morte certa para os seres vivos. Num raio de 30 metros, o impacto e o choque da explosão possuem capacidades destrutivas e perfurantes. Não se trata apenas de poder de fogo, disse Lord Louis, agachando-se e observando lentamente os restos mortais. A pasta de escama de fogo adere quando queima. Mesmo que a superfície do alvo seja consumida pelo fogo, ela continua queimando nos ossos. Ele cutucou um pedaço de osso quebrado e faíscas saíram instantaneamente, quase queimando sua manopla. E o poder de penetração da explosão, disse ele, olhando para o javali mais distante da região selvagem de gelo, que jazia morto na beira da terra queimada, com um toque de solenidade nos olhos. Mesmo estando a 20 metros do epicentro, e o fogo não tendo chegado até ela, veja, seu esqueleto foi despedaçado pelo impacto. Seus órgãos internos se romperam instantaneamente, e ela sangrou por todos os 7 orifícios. Mac engoliu em seco. Meu Deus, até mesmo esses javalis selvagens de pele grossa e resistentes ao fogo se reduzem a esse estado. Se aquelas famílias corroídas por vermes que temem o calor fossem o alvo, provavelmente ascenderiam ao céu. Lord Louis ponderou por um instante, depois olhou para o fim da terra árida ao longe. Comparada à bomba mágica anterior, gelo e fogo duplo céu, embora não possua os componentes de névoa de gelo e gás tóxico, esta bomba mágica de alta pureza tem pelo menos 3 a 5 vezes mais poder de fogo puro. Ele estreitou os olhos, como se já pudesse ver o ninho-mãe lamentando-se em meio às chamas. Ainda existem desvantagens, disse Lord Louis, levantando-se e sacudindo as cinzas das luvas. A principal delas é o custo, que é muito alto. Enquanto falava, ele ergueu 3 dedos. Essência de magma, cristais mágicos de platina vermelha e pasta de escama de fogo. Os 2 primeiros estão bem. Já estocamos bastante antes, especialmente essência de magma. A mina está estável, então temos suprimento suficiente. Mas a pasta de escama de fogo, ele suspirou, os escamas de fogo foram capturados recentemente. E a pequena quantidade que conseguimos refinar só é suficiente para bombas de pequena escala. Silco bufou ao ouvir as palavras, mas também compreendeu as limitações práticas. Isso é o que você chama de obra de arte.
Tudo que pode ser produzido em massa está fadado a ser sem alma. Ele deu de ombros. Mas, o que você pretende fazer? Lord Louis olhou para ele. Para a versão de alta potência, podemos fabricar 10, especificamente para alvos principais. O restante serão versões de potência média e especificações básicas, com uma proporção reduzida de pasta de controle de fogo, temperatura e raio de explosão atenuados, priorizando a quantidade. Por exemplo, o raio poderia ser reduzido para 5 metros, a onda de fogo um pouco menor, mas a onda de choque ainda seria mantida. O que Lord Louis tinha em mente era que as bombas mais potentes poderiam ser usadas para destruir o ninho principal, enquanto as menos potentes poderiam ser lançadas em grandes quantidades, o suficiente para limpar ninhos e repelir insetos. Após ouvir, Silco assentiu com a cabeça. Certo, vou voltar e ajustar as proporções, transformando a fórmula em 3 níveis diferentes. No entanto, se a criação de escamas de fogo algum dia se popularizar, eu ainda gostaria de fazer uma versão suprema sem enfraquecimento. Eu poderia até fazê-la florescer em um lótus flamejante, queimando uma enorme cratera em uma montanha inteira. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, e sua voz carregava um tom de êxtase quase fanático, como se ele já pudesse ver as chamas devorando o mundo. Lord Louis, por outro lado, sorriu impotente, já acostumado com o súbito frenesi artístico daquele louco. Afinal, ele também era um fanático por bombas e conseguia entender a sensação de criar uma bomba desse calibre. Então Lord Louis se virou e sorriu para Mac. Velho Mac, você não estava com medo, estava? Ah, essa coisa. O poder dela é bem assustador. Mas sabe, é só isso. Mac estalou os lábios com um sorriso forçado no rosto, mas seus olhos não puderam deixar de se fixar no monte de terra chamuscado e revirado onde a bomba mágica acabará de explodir. Ele tinha acabado de ser sacudido com tanta força que quase caiu da pedra, mas agora, teimosamente, endireitou as costas. Só isso? Lord Louis ergueu uma sobrancelha para ele com um sorriso nos lábios. Mac acariciou o bigode, chamuscado pelas faíscas, e pigarreou. Um bem certamente é potente. Mas quanto a saber se já viu uma explosão como esta? Quando eu era jovem, no quartel, consertando tanques de petróleo. Mac, Lord Louis o interrompeu, indo direto ao ponto. Preciso que você construa um lançador. Um que alcance mais longe, seja mais preciso e mais estável do que aqueles canhões curtos que você fez antes. Ele desdobrou casualmente uma planta cuidadosamente dobrada, um esboço que havia feito antes. Um tubo de lançamento curto e grosso de metal, com uma estrutura de cauda para ignição e lançamento. Equipado com um dispositivo de elevação ajustável para lançamentos a diferentes distâncias. Abaixo, havia um tripé dobrável, para adaptação ao terreno e disparo estável. Nos cantos da planta também havia algumas linhas escritas às pressas. Design modular, uso em qualquer clima, desmontagem rápida e portabilidade. Nenhuma dessas condições pode ser omitida. Lord Louis olhou para Mac. Você tem tantas pessoas talentosas sob seu comando agora. Não me diga que isso não pode ser feito. Os olhos de Mac brilharam ao olhar para a planta. Essa ideia, você realmente ousa pensar grande. Ele endireitou-se, esfregando o queixo, o espanto em seus olhos transformando-se em entusiasmo. Se realmente puder ser construído, essa coisa consegue atravessar montanhas e destruir formações rochosas. Esqueça os jurados da neve, ela poderia até explodir os miolos dos gigantes de gelo. Mas falando sério, se qualquer outra pessoa dissesse algo assim, eu daria risada, mas eu acredito em você. Nesse momento, seu tom repentinamente carregou um toque de emoção imperceptível. Meu senhor, o senhor é o mais capaz que vi em anos. Alguém que verdadeiramente combina intelecto e coragem. Você não é um lorde que apenas sonha, nem um que apenas luta desesperadamente. Se você tivesse aparecido no território do norte 10 anos antes, talvez esta terra não tivesse tantas abominações agora. Lord Louis disse suavemente, você está exagerando. Mac pareceu perceber que tinha falado demais e pigarreou para mudar de assunto. Ei, eu aceito esse emprego. Vou precisar escolher alguns artesãos capazes, com mãos firmes e raciocínio rápido para fazer o trabalho? Vou listar os materiais e depois terei que incomodá-lo para que os distribua. Ótimo. Lord Louis assentiu, seu olhar percorrendo levemente os vários artesãos presentes. Você é responsável pelo projeto principal e pela fabricação. Eu me encarregarei de alocar os materiais. Deixa comigo. Mac sorriu. Enquanto Mac e Lord Louis discutiam com grande entusiasmo os detalhes estruturais do lançador, a área foi evacuada. Silco fez um retorno triunfal, com uma expressão tão confiante como sempre, até mesmo tingida de orgulho. Meu senhor, já que a bomba mágica o satisfaz, permita-me continuar demonstrando o verdadeiro encanto da pasta de escama de fogo, disse Silco, acenando com a mão para que seus assistentes posicionassem um barril de ferro frio. Os assistentes se moveram rapidamente posicionando o barril com firmeza e em seguida, levantando a tampa imediatamente. Dentro, um líquido preto e vermelho escorria borbulhando lentamente como magma. Este não é um óleo de lamparina comum. Silco ergueu as sobrancelhas exageradamente. Catalisado por pasta de escama de fogo com uma pequena quantidade de essência de magma refinada adicionada, uma vez aceso. Ele estalou os dedos e um assistente imediatamente acendeu uma amostra à distância. Bum! Uma língua de fogo pareceu irromper do chão, uma onda de chamas de 3 metros de altura disparando para o ar. O calor era opressivo e o ar estava impregnado com um cheiro forte e sulfuroso de queimado. Mac estalou os lábios, murmurando baixinho. Nossa, se você jogasse um barril disso em alguém, não sobrariam nem ossos. Mas Silco não parou por aí, e não se apaga na chuva, na neve ou na umidade. Mesmo na lama ou em poças, pode queimar de forma estável por vários minutos.
Lord Louis estreitou os olhos e observou por um tempo. Depois balançou a cabeça levemente. Não é inutilizável, mas é muito complexo. Não é economicamente viável. E esse nível de alta temperatura e duração não justifica a raridade da pasta de escama de fogo. Silco deu de ombros, abrindo as mãos. Meu senhor, como sabe, além de explosões mágicas, não tenho muito interesse em outras armas. Que tal, você pensar e eu faço? Lord Louis não respondeu imediatamente. Em vez disso, baixou a cabeça e ficou em silêncio por um momento, com o olhar fixo no chão queimado após a pasta de escama de fogo se extinguir. O calor ainda persistia no ar, como num campo de batalha onde a luta ainda não havia terminado. Sua mente começou a juntar várias inspirações e imagens fragmentadas. Lord Louis ergueu subitamente o olhar, com um lampejo de inspiração nos olhos. E se não for pulverizado, murmurou para si mesmo, mas, lançado diretamente, ele pensou em armas obsoletas de sua vida anterior. Não se trata de uma explosão, mas sim de danos causados por jatos de chamas contínuos a curta distância. Com as mãos em chamas como uma serpente de fogo libertada, ela consome tudo em seu caminho. Os membros da família corroída pelos vermes em luta foram queimados e retorcidos no ar, contorcidos à força e carbonizados pela alta temperatura. Sim, aquilo era um lança-chamas. Imediatamente Lord Louis teve um esboço conceitual vago em mente. Silco piscou perguntando desconfiado, Jet, fora? Sim. Os olhos de Lord Louis se estreitaram, seu tom decisivo, usando a viscosidade e o alto ponto de ignição da pasta de escama de fogo, combinados com um sistema de pulverização comprimido para criar um caminho de chama controlável. Enquanto falava, já tinha pegado papel e caneta, e com o pulso desferindo um esboço rápido de um diagrama estrutural simples, porém claro, no pergaminho. Este é o tanque principal para armazenar a pasta de escama de fogo. Você pode pensar nela como um óleo de lâmpada supermodulado alquimicamente, uma vez acesa. A temperatura pode ultrapassar 600 graus e ela pode queimar continuamente em qualquer ambiente. O outro tanque é para gás comprimido, como uma bomba de ar potente. Ele não inflama, em vez disso pulveriza o óleo da lâmpada. O óleo da lâmpada é empurrado pelo gás comprimido por trás, através de um tubo de metal até o bocal frontal. O bico precisa de um acendedor embutido, como uma pederneira, que produza faíscas quando o gatilho for acionado. Quando o óleo é expelido e inflamado pelas faíscas, transforma-se numa verdadeira língua de fogo. Assim que Silco ouviu isso, sua expressão antes indiferente tornou-se concentrada, e ele não pôde evitar estalar os lábios suavemente. Meu senhor, o senhor realmente ousa pensar grande. Não fique aí parado só olhando, disse Lord Louis, colocando a planta na mão dele. Isso requer sua colaboração para modular uma proporção especial de pasta de escama de fogo. Ela não pode ficar muito líquida nem muito grossa. Precisa ser capaz de ser pulverizada e aderir ao alvo sem escorrer. Você consegue fazer isso? Silco pegou a planta, examinou-a cuidadosamente, deu de ombros e curvou os lábios. Não se preocupe, meu senhor, isto é muito simples. Posso preparar tudo para o senhor rapidinho. Muito bem. Lord Louis se virou para olhar para Mac. Alta temperatura contínua, controlável, propulsionada. O velho artesão encarava a planta com uma expressão séria, a barba tremendo levemente, mas um brilho de entusiasmo surgiu gradualmente em seus olhos. Ele disse asperamente, meu senhor, sua mente é verdadeiramente assustadora. Ele fez uma pausa, depois sorriu e disse, mas eu gosto. Adoro as coisas que saem da sua mente brilhante. Você trabalhou muito, disse Lord Louis suavemente. Provavelmente precisaremos disso em breve. Mac, você pode ficar ocupado por um tempo. É claro que não o maltratarei no futuro. Mac endireitou as costas, dando um tapinha no peito com a mão grossa. Sua palavra é uma ordem, eu farei isso mesmo que me mate. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 199. Informações sobre a mãe da ninhada. Takalin era um dos poucos veteranos entre os jurados da neve, aproximando-se dos 40 anos este ano. Nessa era turbulenta, viver até essa idade como o jurado da neve já era um luxo. Além disso, ele tinha um filho de 13 anos, Ikki, que era sua única preocupação viva. Essas coisas bastavam para fazê-lo feliz. Esses habitantes de Jurado da Neve agora se escondiam em uma vila na parte norte do condado Pico de Neve, que há muito havia sido apagada dos mapas. Desde que o Império iniciou seu expurgo dos Jurados da Neve no ano passado, este lugar se tornou uma das poucas fortalezas restantes dentro das fronteiras do Império. Eles aguardavam ali, dia após dia, as ordens de seu líder, capturando nobres e cavaleiros imperiais isolados, e depois o sacrificando ao antigo deus do abismo gélido. No entanto, eles não foram responsáveis pelo ritual de sacrifício. Essa questão foi tratada por um sacerdote que usava uma máscara de osso e uma túnica preta com penas. Ninguém tinha visto seu rosto, nem ninguém tinha ouvido sua voz, a não ser seus cânticos. Inicialmente, tudo parecia normal. A diminuição do número de soldados era um fato, mas o moral permanecia elevado, pelo menos era o que Takalin pensava. Mas nos últimos dias, ele começou a notar algumas coisas perturbadoras. Primeiro foi Henrique, o jovem guerreiro que falava tanto que se tornava irritante, e de repente ficou taciturno, encarando fixamente a fogueira o dia todo. Seus lábios se moviam constantemente de forma inconsciente, como se estivesse sussurrando para alguém. E então havia Ula, o irmão mais velho que costumava adorar beber, que surpreendentemente não tocava em uma gota de álcool há algum tempo. A princípio, Takalin apenas franziu a testa, pensando que essas pessoas poderiam ter sido afetadas pelos sussurros do antigo deus do abismo gélido. Até tarde daquela noite, ele próprio começou a falar enquanto dormia. E ele não tinha a mínima ideia do que estava dizendo. Ele foi acordado por seu filho, Ikki. Pai, o que o senhor estava dizendo? O senhor falou por muito, muito tempo.
O senhor se lembra? Um suor frio brotou na testa de Takalin. Como ele poderia se lembrar? Ainda mais assustador, esse falar durante o sono começou a se espalhar por todo o acampamento. Muitas pessoas proferiam palavras sem sentido. Seus olhos estavam vazios enquanto falavam, e suas vozes soavam como se viessem de um poço profundo. E ele percebeu que as pessoas no acampamento começaram a mudar. Aqueles irmãos que antes eram próximos gradualmente se tornaram estranhos. Takalin olhou para os rostos deles e chegou a ter a ilusão. Será que essa pessoa é mesmo a pessoa que eu conheço? Ele olhou para Ikki ao seu lado, que estava tranquilamente enrolado em um cobertor, dormindo profundamente. Mas a luz da fogueira em seu rosto era como a luz em um bloco de gelo. Não havia calor algum. A luz da fogueira era claramente muito quente, mas ele sentia cada vez mais frio. Uma premonição indizível, como a ponta de uma agulha, lentamente picou seu coração. Ele finalmente percebeu que aquele lugar não era o certo. Mas Ikki ainda não tinha mudado, ele ainda tinha uma chance. Takalin começou a se preparar. Silenciosamente escondeu algumas facas curtas e provisões secas, estudando repetidamente as rotas de fuga no mapa. O caminho alternativo pelo vale era o mais difícil, mas também o mais escondido. Mas, contanto que conseguissem atravessar aquela floresta congelada, poderiam escapar. Qualquer lugar serviria desde que saíssem dali. Naquela noite, o ambiente era tão silencioso que só se ouvia o vento. Takalin, segurando a mão de Ikki, entrou silenciosamente no terreno baldio do vale interior. Eles caminhavam muito devagar, cada passo como se estivessem pisando em gelo fino. Mas eles não conseguiram ir muito longe. Os perseguidores apareceram atrás deles em algum momento desconhecido. Eles não gritaram nem deram ordens. Eles simplesmente o seguiram em silêncio, como sombras agarradas às suas costas. Takalin se virou e reconheceu aqueles rostos. Eles eram seus camaradas de armas, aqueles que outrora beberam, riram, praguejaram e lutaram com ele. Cara, sou eu. Takalin, ele gritou, tentando fazê-los recobrar a consciência. Ele, acorde. Somos irmãos. Mas eles não falaram, apenas se aproximaram lentamente com os olhos vazios. Naquele momento, Takalin sentiu medo de verdade. Não era o medo da morte, mas um medo inexplicável de que estivessem vivos, mas já não fossem eles mesmos. Ele arrastou Ikki e correu desesperadamente. Os passos atrás deles eram como larvas em ossos, lentos, mas incessantes. Finalmente, junto a um rio caudaloso, ele parou. Ikki ele se ajoelhou, segurando os ombros do filho, com os olhos cheios de dor. Corra para o sul, o mais longe que puder, não olhe para trás. Os olhos de Ikki se arregalaram. Pai? O que o senhor vai fazer? Corram, rugiu Takalin, desembainhando sua longa espada. Ele se virou, encarando aquelas figuras familiares, porém estranhas. E atrás dele estava tudo o que ele precisava proteger. Ikki correu desesperadamente. O vento frio cortava suas orelhas como uma lâmina enferrujada, e ele ouvia seus próprios suspiros ofegantes. E os sons pesados e lentos de golpes e cortes atrás dele. O choque entre metal e carne. Um som após o outro, como um sino batendo em seu coração. Ikki não se atreveu a olhar para trás. Não havia neve, mas o céu estava tão frio que parecia que ia rachar. O chão estava completamente congelado, e cada passo provocava um tremor arrepiante. Suas botas já haviam se rasgado há muito tempo, as solas dos seus pés estavam dormentes, mas ele ainda corria. A voz do pai ainda ecoava em seus ouvidos. Ikki, corra para o sul. Não olhe para trás. Ele não olhou para trás, não se atreveu a olhar para trás. Ele simplesmente continuou correndo, carregando a espada curta do pai e aquele distintivo gélido, como se carregasse o mundo inteiro, escapando para o fim da noite. Até que suas pernas não conseguiram mais se levantar. Até que os sons atrás dele finalmente cessaram. Ele se encolheu atrás de uma pedra congelada, escondendo-se do vento, escondendo-se do silêncio. Inicialmente, ele tentou reprimir o tremor, mas depois até mesmo abrir os olhos tornou-se difícil. Aquela noite estava muito fria. Era aquele tipo de frio que parecia raspar os ossos. Ele não sabia quanto tempo dormiu, apenas se lembrava de que em seu sonho, seu pai estava diante da luz da fogueira, sua sombra longa, muito longa, quase engolindo todo o vale. Quando ele acordou novamente já estava claro e o vento havia parado. Ele segurava o distintivo e a espada curta, como se ainda guardasse algum voto inacabado. Seu rosto estava pálido, seus lábios azulados, mas ele não se assustou, não entrou em pânico. Ele simplesmente permaneceu em silêncio naquela manhã, onde não havia mais ninguém. O breve verão no norte havia se esvaído silenciosamente, e o vento da manhã trouxe de volta ao frio. Felizmente, o sistema de circulação de águas termais de Maré Vermelha City havia sido reativado. Todo o castelo parecia envolto por uma suave aura de calor, e os quartos eram aconchegantes, tornando difícil levantar-se. Louis abriu os olhos e diante dele havia uma suave luz azul. Eram os cabelos de Emily, espalhados delicadamente sobre o travesseiro branco como a neve, como ondulações em um lago de primavera. Seu rosto era sereno e belo, seus cílios longos, seu nariz levemente avermelhado, e seus lábios ainda conservavam um leve sorriso do calor persistente da noite anterior. Uma das mãos ainda repousava sobre o peito dele, como a de um gatinho. Louis a observava em silêncio, seu pomo de Adão se movendo levemente, um olhar de satisfação ou emoção indescritível surgindo em seus olhos. Desde o casamento ele vinha de fato semeando diligentemente, mas ainda não tinha visto a colheita. É claro que não havia nada de errado com o corpo dele. Acontece que neste mundo, para cavaleiros com poderes extraordinários, a descendência sempre parecia difícil de encontrar. O fluxo de energia vital da batalha interferia no nascimento da vida. Quanto mais forte o indivíduo fosse, mais tempo a espera era necessária. E seu pai, o renomado Duque Calvino, ter mais de 20 filhos, poderia verdadeiramente ser chamado de milagre. É claro que isso também foi resultado de seu cultivo diário. Em contrapartida, Louis, embora jovem e vigoroso, não era impaciente. Ele preferiu deixar a natureza seguir seu curso, esperando que o destino lhe entregasse o presente.
Era apenas Emily, um pouco mais entusiasmada do que ele. Devido à continuidade da linhagem familiar, Emily vinha tomando a iniciativa com mais frequência ultimamente. Embora suas palavras ainda mantivessem a reserva de uma dama nobre, seus olhos transmitiam cada vez mais claramente o significado de: deveríamos nos esforçar mais hoje também? Ao pensar nisso, Louis não conseguiu conter um sorriso, ao mesmo tempo desamparado e carinhoso. Ele estendeu a mão delicadamente e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Emily, passando o polegar pela têmpora dela. Emily virou-se, aninhou-se em seus braços como um gato e logo caiu em um sono profundo. Louis não se demorou no abraço carinhoso, levantou delicadamente os cobertores e saiu da cama. O calor das fontes termais emanava vapor ao redor de seus pés, e ele não sentia frio algum no piso de jade aquecido. Ele vestiu o roupão, caminhou até a janela e abriu uma pequena fresta para apreciar a vista. Observando a névoa branca que se agarrava às montanhas distantes, ele ergueu a mão, as pontas dos dedos tocando levemente o vazio. Uma tela translúcida se desdobrou silenciosamente diante dele, um fluxo de luz azul escura percorrendo o corpo de baixo para cima, produzindo um leve zumbido. A interface familiar terminou de carregar e uma linha de texto surgiu diante de seus olhos. Atualização diária de inteligência completa? 1. A duquesa Helena está grávida. Espera-se que ela dê à luz um filho para o Duque Edmund em 10 meses. 2. As plantações de grãos do território da Maré Vermelha amadureceram e o pico da colheita de outono está previsto para daqui a 4 dias. 3. Takalin, o guerreiro castigado pela neve, tentou escapar do controle da mãe da ninhada com seu filho há 3 dias e morreu no vale enquanto protegia a fuga do filho. 4. Seu filho, e que não conseguiu escapar e morreu congelado esta manhã nos arredores de Crista do amanhecer de inverno. Assim que viu as primeiras palavras do primeiro item, Louis congelou e sua boca se contraiu. Ele ficou olhando para a inteligência por um tempo, depois finalmente suspirou baixinho, sentando-se em uma cadeira e esfregando a testa. Sou jovem e forte, trabalho diligentemente dia após dia, e quem dá os primeiros frutos é, na verdade, meu velho sogro. Mas ele teve que admitir, estava bastante feliz por eles. Afinal, dada a idade atual do Duque Edmund, este era provavelmente seu único e último filho. Ele seria o futuro Duque Edmundo, o governante nominal do Norte e o centro das atenções de todos os nobres do Norte. É claro que Louis não deixou de pensar em substituir esse sogro, mas agora não era o momento. Ele calculou que levaria pelo menos algumas décadas, ou que seu filho seria capaz de fazê-lo. Ainda há muitos jogos para jogar no futuro, que essa criança seja um pequeno duque para aquecer o palco. Ele estalou os dedos levemente e continuou rolando a tela para baixo. As plantações de grãos do território da Maré Vermelha amadureceram e a colheita de outono está se aproximando. O texto na tela luminosa era breve, mas aos olhos de Louis, era uma notícia excelente. O sistema geotérmico do território da Maré Vermelha não era apenas para exibição. Desde que o sistema de circulação de águas termais foi totalmente integrado à irrigação agrícola, ele sabia que a colheita deste ano não seria ruim. Além disso, mais pessoas se mudaram para lá este ano, e a área recém-recuperada aumentou várias vezes. Se tudo correr bem, a produção de grãos deste ano será pelo menos 4 a 5 vezes maior que a do ano passado, se não mais. Ele não pôde deixar de se lembrar do relato entusiasmado de Mick alguns dias atrás. Meu Deus, teremos uma ótima colheita este ano. Estima-se que o celeiro esteja quase cheio. Aquele sorriso era ainda mais feliz do que quando soube que sua própria esposa havia dado à luz trigêmeos. E agora era, de fato, o momento para que isso se concretizasse. Louis naturalmente sabia que não se tratava apenas de uma questão de grãos. O inverno do norte sempre fora um de seus inimigos mais implacáveis, e este ano, além disso, havia a mãe da ninhada e o enxame. Neste inverno, o norte certamente não terá vida fácil. Tudo isso requer grãos para a defesa. Louis suspirou levemente, massageando as têmporas. Os grãos não serviam apenas para sobreviver ao inverno, eram também a segunda arma na guerra. Ração para soldados, comida para o povo, ração para cavalos de guerra, reservas logísticas. Tudo isso teve um impacto tão grande quanto o aço e os cavaleiros. Vencer guerras nunca se resume apenas a armas. Também envolve aqueles pedaços de pão de centeio que podemos mastigar. No dia da colheita, preciso ir lá e ver com meus próprios olhos. Então, pelo canto do olho, ele notou o terceiro item, seguido pelo quarto. Seu corpo, que estava recostado na cadeira, endireitou-se repentinamente. Desde a última batalha de extermínio contra o espécime da mãe da ninhada, a matriarca parecia ter submergido completamente sob o gelo, sem que novas pistas surgissem. Não só o serviço de inteligência diário não produziu resultados, como também a Floresta Mágica e a mansão do governador, agências de investigação com grande influência. Todos tinham voltado de mãos vazias nesses dias, sem encontrar nada. Isso só podia significar uma coisa: estava escondido suficientemente fundo, suficientemente bem, quase além de todas as suas expectativas. Mas agora, uma inteligência diretamente relacionada à mãe da ninhada havia de fato aparecido. Embora fosse apenas um breve relato da fuga de um guerreiro, por trás da informação jaziam enormes possibilidades. Takalin, ele sussurrou o nome com as sobrancelhas franzidas. A mãe da ninhada consegue controlar pessoas vivas? Como ele se libertou? Foi uma recuperação de vontade? Ou, o poder da mãe da ninhada não é suficiente para controlar o cérebro humano? Mais importante ainda, a quarta peça de inteligência.
Aquele menino, e que murmurou para si mesmo. Ele morreu congelado no deserto perto de crista do amanhecer de inverno. E de acordo com a descrição, essa criança provavelmente escapou de uma fortaleza dos Jurados da Neve onde a mãe da ninhada estava localizada. Isso significava que ele sabia onde estava a mãe da ninhada, mesmo que ele já estivesse morto, mas... Um lampejo de inspiração cruzou repentinamente os olhos de Louis, e ele imediatamente se lembrou de alguém. Eduardo. Ele murmurou o nome de seu terceiro irmão. Eduardo demonstrara certa vez uma rara habilidade, a de reconstituir as memórias dos falecidos. Ele conseguia vislumbrar os últimos fragmentos de memória da vida de uma pessoa falecida antes que sua alma se dissipasse completamente. Uma vez que esse pensamento tomou forma, não pôde mais ser suprimido. O que inicialmente parecia insignificante, tornou-se instantaneamente uma pista crucial capaz de mudar o rumo da batalha. Ele imediatamente pegou sua caneta e rapidamente escreveu uma carta secreta. Ao terminar, ele caminhou até uma gaiola de metal alta perto da estante de livros. Dentro da gaiola permanecia em silêncio um pássaro do vento de penas pretas. Essa ave não era dele, mas sim uma que Eduardo havia deixado para trás quando saiu do território da Maré Vermelha, especificamente para que ele pudesse contatá-lo. Louis abriu a porta da gaiola e a ave do vento, como se pressentisse algo, bateu as asas e voou para fora, pousando em seu ombro. Ele enfiou a carta secreta no pequeno tubo na perna da criatura e sussurrou: "Vai encontrar seu mestre." A ave do vento de penas negras pareceu entender, batendo subitamente as asas e alçando o voo, deixando para trás um som estridente que rasgou o ar. Louis olhou para a silhueta negra que se afastava até desaparecer no céu alto. Capítulo 200 Uma colheita abundante. A geada da manhã ainda não havia dissipado completamente, e o sol acabava de surgir sobre a ponta sul do território da Maré Vermelha, lançando sua luz sobre os vastos campos. Uma onda dourada ondulava pelos campos de centeio balançando ao sabor do vento, batatas estavam empilhadas como pequenas colinas, e gotas de orvalho, ainda não congeladas, agarravam-se às folhas de nabo, brilhando intensamente. O ar carregava o cheiro de terra, grãos e um leve aroma de ensopado, que era o café da manhã dos agricultores. Cheira bem, disse Louis, respirando fundo com um leve sorriso nos lábios. Ele vestia um traje de montaria cinza azulado claro, suas botas ainda estavam manchadas de orvalho e lama, mas ele não se importou com isso. Esta terra, antes árida, agora apresentava um cenário vibrante de um ano abundante. Ele caminhava lentamente entre os sulcos do campo, olhando para as fileiras de espigas de trigo bem formadas e rechonchudas, como se elas também estivessem acenando em saudação a ele. "Lolord Louis", gritou uma voz ofegante e suada. O velho fazendeiro Mick vinha correndo do campo de nabos, enxugando o suor da testa enquanto se apressava para encontrá-lo. Você realmente veio por conta própria? Eu estava pensando em trabalhar mais um pouco antes de fazer a reportagem. Tive que ver com meus próprios olhos, disse Louis, dando um tapinha no ombro dele. Afinal, Mick, o que você escreveu no seu relatório há alguns dias foi tão exagerado que fiquei um pouco preocupado que você estivesse se gabando. Então eu te mostrarei, ele respondeu animadamente. Então Mick guiou Louis pelos caminhos do campo, seus pés pisando na terra úmida e recém-revolvida, que ainda emanava um leve calor do solo. O trigo deste ano, a cor está perfeita, os grãos estão graúdos e as espigas uniformes, parecem de ouro. Ele apontou para o campo à esquerda que já estava quase todo colhido, com a voz repleta de orgulho evidente. Não só a produção é quase o dobro da do ano passado, como só estes 2 primeiros campos, creio eu, são suficientes para abastecer 4 aldeias durante o inverno. Louis ergueu uma sobrancelha, virando-se para observar os agricultores carregando sacos. Os sacos pesados estavam cuidadosamente empilhados como uma série de fortalezas saudando o outono. Mick não parou, guiando para o outro lado, com o braço estendido apontando para a encosta distante. Esta leva de batatas também cresceu forte. Nunca vi tubérculos de tamanho tão uniforme. Cestas e mais cestas desenterradas da lama, um verdadeiro espetáculo para se ver. Plantamos cedo este ano e colhemos rapidamente. Este sistema de irrigação com água termal é verdadeiramente milagroso e o solo não congela e os brotos crescem rápido. Ele caminhava ofegante, mas continuava falando rapidamente, como se quisesse liberar de uma só vez todos os pensamentos acumulados dos últimos meses. Vocês viram os nabos, não é? Este ano, as raízes cresceram bastante, as folhas estão tenras e suculentas, e o solo subterrâneo realmente nos nutre. Também experimentamos plantar algumas coisas novas, cenouras de inverno, feijões escuros e aquele trigo sarraceno de casca fina que trouxemos do sul. Não só todas germinaram, como também produziram sementes. Rabanetes de casca vermelha são classificados por qualidade, o aipoteno é seco, os mais duros são usados para sopa. E até mesmo cogumelos musgosos e outros produtos da montanha não são desperdiçados. Mick falava com tanta animação que até as manchas de lama em seu rosto pareciam brilhar. Além dos grãos principais, também há vegetais silvestres secos, vegetais em conserva, todos armazenados em conjunto. O defumador já está quase cheio, precisamos criar mais espaço. Para ser honesto, ele parou olhando para Louis. Sou agricultor a vida toda e nunca vi nada parecido. Sacos empilhados como pequenas montanhas. Meu Deus, seus métodos são verdadeiramente milagrosos. Louis se agachou, pegou um punhado de trigo fresco e o esfregou na palma da mão, passando o polegar suavemente sobre os grãos, sentindo sua maciez e calor. A cor está realmente boa, ele assentiu, sorrindo. Mas por melhor que seja o método, ainda requer a habilidade de pessoas como você. Mick esfregou as mãos, revelando um sorriso. E sim. Mas é principalmente graças a Lord Louis. Pensei muito nisso ontem à noite e nosso grão, receio que seja o melhor do norte este ano.
Bradley acrescentou. O volume de reservas atingiu 5 vezes o do ano passado. O excedente de grãos da Maré Vermelha não é apenas suficiente para a área local passar o inverno, mas, se alocado adequadamente, pode atender às necessidades do território da Maré Vermelha e também abastecer outros territórios. Louis acenou com a cabeça, indicando que eles tinham se saído bem. Junto à crista do campo, muitos agricultores descansavam junto aos montes de trigo, segurando tigelas fumegantes de mingau de nabo. Uma névoa branca ainda subia da panela junto ao campo, mulheres serviam sopa de caldeirões e crianças agachadas no chão lambiam os dedos manchados de migalhas de bolo de trigo. A desta vez é realmente diferente, disse um velho agricultor de cabelos brancos, mexendo seu mingau, com a voz repleta de emoção sincera. Em anos anteriores, nesta época, ainda estaríamos contando cada fio de grama para sobreviver. Agora veja, até as crianças podem comer mingau à vontade. Não é verdade? O homem corpulento ao lado dele engoliu a sopa de uma vez, depois pegou metade de um bolo de trigo e mastigou. Ao contrário de outros territórios, onde plantam 3 partes, 2 apodrecem e da única parte colhida, a maior parte tem que ser entregue. Naquela época, ter esperança de conseguir um pedaço de bolo era mais difícil do que ter esperança de que a neve derretesse. Não é de admirar que nos últimos meses, um monte de gente tenha vindo secretamente de outras regiões, dizendo que estão visitando parentes. Mas quem não sabe que eles só querem vir para o nosso território para pegar comida? Alguém deu uma risadinha, acrescentando algo que fez todos caírem na gargalhada. Gente, por que vocês acham que tivemos uma colheita tão boa este ano? Perguntou um jovem, arregaçando as mangas para revelar seus braços bronzeados e brilhantes. Minha esposa diz que é por causa da casca da tartaruga de fogo do Lord Louis. Como era mesmo o nome? E aquele pó preto? Ela disse que espanta os insetos e solta a terra. Sim, sim, sim. O velho agricultor assentiu imediatamente. Cultivo nabos há 30 anos e nunca vi tão poucos insetos. Esse pó preto, quando se espalha, faz a terra respirar. Ah, no fim das contas, suspirou outra pessoa, baixando um pouco a voz. Todos esses anos, ouvi muitos nobres dizerem que se importam com o povo comum. Mas qual deles realmente foi até os campos? Qual deles pararia ao lado dos nossos campos e perguntaria: vocês estão satisfeitos? Mas Lord Louis, ele realmente pegou uma enxada e trabalhou. Quando foi que ele não viu com os próprios olhos, não experimentou com as próprias mãos? Vocês se lembram de quando ele estava no campo no ano passado, testando os abrigos para tartarugas de fogo? Eu vi com meus próprios olhos, as barras da calça dele estavam cheias de bolhas por causa do calor, e ele nem sequer gritou de dor. Ah, agora que você mencionou isso, eu realmente sinto vontade de chorar, disse uma jovem esposa, reprimindo o riso. Meu filho até disse, parece que Lord Louis está lançando magia sobre a terra, e a terra está disposta a produzir mais alimentos. E isso foi muito bem dito. Viver em uma região afetada pela maré vermelha é como ser abençoado por um deus. Em meio às risadas, ouviu-se de repente uma leve tosse. Ao se virarem, viram que Louis, acompanhado por Bradley e Mick, havia aparecido na beira do campo, olhando para eles calmamente. Após um momento de silêncio, um velho fazendeiro reagiu de repente, largando rapidamente sua tigela e se levantando. Ei, Lord Louis! Quase instantaneamente, uma grande parte da multidão se levantou com um murmúrio. Então todos os agricultores largaram seus alimentos e ferramentas e de forma unânime e fervorosa, ajoelharam-se diante de Louis em sinal de respeito. Suas vozes se uniram em um só coro. Vida longa ao Senhor da Maré Vermelha. Lord Louis, o Senhor trabalhou muito. Obrigado por nos alimentar. Um grito após o outro ecoava pelos campos, aquelas vozes roucas carregando um calor ardente, sincero e poderoso, mais impetuoso que as ondas de trigo ondulantes da tarde. Louis fez uma pequena pausa, claramente surpreso com essa repentina demonstração de entusiasmo. Após um instante, ele sorriu e ergueu a mão. Todos, por favor, levantem-se. A comida ainda está quente, não deixem que esfrie por minha causa. Mas o entusiasmo da multidão não se extinguiu tão facilmente com uma única frase. Alguém lhe ofereceu uma tigela de sopa, e várias camponesas o incentivaram a aceitá-la. Ele não teve escolha a não ser aceitar e, em seguida, sentou-se em um longo banco à beira do campo, tomando alguns goles da sopa quente. O vapor quente, carregando o aroma de aipo selvagem e ossos cozidos, misturado com o aroma distante de ervas e terra, aqueceu seu coração. Logo depois, ele se levantou para ir embora, dando mais uma volta pelos canteiros principais, verificando o crescimento e o progresso da colheita de várias culturas. Onde quer que ele fosse, os agricultores paravam o trabalho e o aplaudiam. Quase metade do centeio já havia sido colhida, e os nabos e as batatas estavam sendo armazenados aos poucos. De vez em quando, era possível ver crianças carregando cenouras enlameadas como troféus, exibindo-as aos adultos. Muito bem, disse ele finalmente, parando em um ponto alto do campo, contemplando as ondas douradas de trigo que se estendiam ao longe. Ele apertou os olhos. Mick, você se saiu muito bem. Mick estava ao lado dele, coçando a cabeça com o rosto corado, talvez pelo sol ou pela felicidade. Eu não ousaria levar o crédito. Tudo isso graças aos seus métodos daquela época, eu apenas o segui. Louis assentiu com satisfação e depois se virou para olhar para Bradley ao seu lado. Poderia me dar uma breve visão geral da colheita atual e das reservas? Bradley estava esperando ao seu lado, e ao ouvir essas palavras, curvou-se levemente, abriu seu livro de registros pessoais e falou em um tom firme, porém ligeiramente orgulhoso. Sim, meu senhor. Atualmente, 7/10 dos 3 principais grãos do Senhor da Maré Vermelha estão armazenados. Entre eles, o centeio possui as reservas mais abundantes, e os estoques de nabo e batata são 3 vezes maiores do que no mesmo período do ano passado. As primeiras colheitas e as culturas experimentais da área do abrigo das tartarugas de fogo, como cenouras de inverno e feijões pretos.
também já concluíram sua colheita inicial. Embora a quantidade seja pequena, elas já podem ser usadas para complementar as refeições. Ele fez uma breve pausa, virando para outra página. Além disso, em termos de pesca, todos os pontos de pesca já concluíram suas respectivas capturas. Salmão defumado, carpa em conserva e peixe seco são armazenados em proporções adequadas, juntamente com carne de veado processada no defumador, aves silvestres secas ao ar, cogumelos e pacotes de vegetais silvestres secos, totalizando o suficiente para sustentar 6.000 pessoas por mais de 3 meses em regime de consumo padrão. Quanto às ervas e subprodutos, eles já foram entregues à Associação Médica para triagem e categorização, e alguns já foram armazenados no depósito de medicamentos. Após falar, ele deu um passo para trás e ficou de pé com as mãos ao lado do corpo. Louis acenou levemente com a cabeça. E quanto aos outros territórios? Bradley sussurrou, no território de Kanglu e no território da planície nevada, devido às diferenças de altitude. Algumas culturas de maturação precoce já entraram na época da colheita. No território da montanha fria, a colheita está atrasada em cerca de um mês devido à influência do solo. No território da crista de gelo e no território do amanhecer de inverno, o clima ainda está mais frio e não se espera uma produção em larga escala até o final do outono. No entanto, todos eles adotaram os métodos de plantio aprimorados que você propôs, incluindo o planejamento de rotação de culturas e o uso da cola dourada. Embora não possuam vantagens geotérmicas no geral, renderão de 1 a 2 vezes mais do que os territórios de outros senhores. Ao ouvir isso, Louis ponderou por um momento. Então, embora a Maré Vermelha tenha colheita mais precoce, este ano deverá ser um ano farto para todos os territórios sob meu comando. Sim, Bradley assentiu com a cabeça. Ao longe, acompanhadas por um grito, as carroças entre os cumes do campo começaram a rolar lentamente, e os sacos foram sendo empacotados um a um e empilhados ordenadamente. Centeio, batatas, nabos, tudo carregado, fluindo para lá e para cá em carroças movidas à força humana. O pátio de estocagem já estava tão movimentado quanto uma estação de transferência temporária. O olhar de Louis recaiu sobre os pesados sacos de grãos. Após um momento de reflexão, ele disse: metade deste grão será transportada de volta para o armazém da Rocha Vermelha, e a outra metade será dividida e enviada para as construções de barro em vários lugares. Ao ouvir isso, Bradley hesitou ligeiramente, depois baixou a voz e se inclinou para mais perto para lembrá-lo. Meu senhor, o armazém da Rocha Vermelha tem temperatura constante, é a prova de umidade e de insetos, permitindo uma preservação mais longa. Ele se referia ao armazém de grãos construído no território no ano passado, que havia sido especialmente ampliado e expandido este ano para armazenar mais grãos. Agora, os corredores do armazém eram profundos, as câmaras rochosas interligadas, e mesmo as diferenças de temperatura na superfície dificilmente o afetavam, tornando um local de armazenamento verdadeiramente valioso. Louis olhou para as montanhas distantes com uma expressão ligeiramente séria. Pode haver grandes mudanças pela frente. Seja guerra ou peste, mas por precaução, caso haja uma grande convulsão, é mais rápido despachar os grãos dos celeiros de barro. Sua voz não era alta, mas fez Bradley sobressaltar, e ele imediatamente baixou a cabeça e respondeu: entendido. As construções de terra já não eram apenas a cidade principal da Fortaleza da Maré Vermelha. Sob a supervisão de Mick, 2 construções circulares de terra relativamente simplificadas foram erguidas nas seções leste e sul do território da Maré Vermelha, seguindo a estrutura da cidade principal, para servirem como assentamentos residenciais e pontos de transferência de materiais. E os outros 6 subterritórios afiliados possuíam cada um uma construção de barro simples e fácil de defender, distribuídas como estrelas, ecoando umas às outras. Essas serviam para a defesa contra o inverno, a guerra e o ninho materno. Além disso, Louis desviou o olhar e se virou para Bradley, através da guilda dos mercadores Calvin, compre mais grãos do sul. Mesmo que a colheita deste ano esteja totalmente armazenada, ainda devemos ter reservas extras. Bradley anotou a instrução em seu caderno, assentindo gravemente. Entendido, entrarei em contato com eles imediatamente. Ele fez uma pausa e acrescentou, falando em voz baixa: nos últimos dias todos têm comentado como, graças a vocês, teremos um bom inverno este ano. Espero que sim, de verdade. Louis não se virou, simplesmente ficou parado em silêncio junto à crista do campo, observando a luz do sol incidir sobre as espigas de trigo, como se sob aquela camada dourada houvesse outra camada de sombra não revelada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.